Um novo tipo de diabetes acaba de ser reconhecido pela Federação Internacional de Diabetes. Você já ouviu falar do diabetes tipo 5? Vamos contar o que ele tem de diferente e por que isso é um marco na medicina. E ainda um alerta sobre saúde mental. Adolescentes com transtornos mentais têm usado mais as redes sociais e os impactos emocionais disso são maiores do que se imaginava. Você está no Glic News. Aqui você fica por dentro das principais notícias das últimas semanas que podem impactar diretamente a sua saúde e qualidade de vida. Vamos analisar os fatos, trazer o contexto e, claro, discutir como essas informações podem trazer a diferença no seu dia a dia. Vamos lá, vamos entender o que está movimentando o mundo da saúde? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Ricardo Moraes, sou médico, cardiologista e diretor médico aqui na AFA. E tenho a honra de ter comigo hoje o Dr. Marcelo Gobbo e o Dr. Renato Bergallo, que são editores médicos da AFA e especialistas em medicina da família. Nessa edição temos duas pautas que merecem a sua atenção. No Glic News você tem informação de qualidade, com análise médica e impacto direto na sua vida. Vamos nessa? Quer pagar menos por medicamentos e produtos da farmácia? Com o Clique Pharma você consegue. Compare preços, economize até 50% e escolha o melhor para o seu tratamento, para o seu autocuidado. Compre online e receba na sua casa com praticidade, rapidez e economia. Escaneie aqui o QR Code que está na tela e aproveite agora mesmo. Bem-vindos Gobbo, bem-vindo Bergallo. Vamos começar pelo diabetes tipo 5 então. Bom, o diabetes tipo 5, que também é conhecido como diabetes relacionado à desnutrição, foi oficialmente reconhecido pela Federação Internacional de Diabetes, agora, em abril de 2025. Embora agora tenha recebido essa classificação formal, a condição já era muito conhecida há décadas. Sabe quando ela foi descrita? Ela foi descrita pela primeira vez há 70 anos e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1985 como diabetes associado à desnutrição. E para isso o Gobbo vai explicar para vocês o que é esse tal de diabetes tipo 5. Muito obrigado, Ricardo. O diabetes tipo 5 é um tipo de diabetes em que a gente tem uma dificuldade na produção, na construção da célula beta que secreta a insulina. Se a gente pensar que diabetes, no geral, é uma dificuldade do corpo regular o açúcar que está circulando ali no sangue, a gente tem causas diferentes para essa regulação do açúcar. Enquanto no diabetes tipo 1, a gente tem uma destruição das células que foram formadas e que vão secretar essa insulina que coloca o açúcar para dentro da célula, no diabetes tipo 5, a gente tem uma desnutrição ali na formação do indivíduo e a gente não tem a formação da célula beta, ela forma pequenininha ou ela não consegue se formar e a gente tem uma secreção de insulina muito pequena. Então a gente tem uma característica que lembra o diabetes tipo 1, então por isso às vezes o diagnóstico é até difícil da gente poder estabelecer, mas a causa dessa lembrança é que no diabetes tipo 5 você ainda tem um pouquinho de insulina, causado por essa célula pequenininha que não vai conseguir atuar e secretar do mesmo jeito que uma célula integralmente formada, completamente funcional. Isso é incrível, né? Porque assim, a Federação Internacional de Diabetes, ela estima já quase 20 a 25 milhões de pessoas no mundo já têm o diabetes do tipo 5. E o mais desafiador é que ela é mais comum na Ásia e na África, onde tem uma relação direta com a desnutrição como um desafio de saúde pública. Bergallo, eu queria ouvir de você. Se essa forma de diabetes afeta principalmente jovens, se afeta adultos magros, que já sofreram desnutrição na infância, mas especialmente de baixa renda, como a gente estava falando. Queria que você explicasse um pouco para a gente essa diferença entre o diabetes tipo 1, então que poderia ser, versus o diabetes tipo 5. Legal, Ricardo. Bom dia. Muito obrigado por mais um convite. A gente tem essa semelhança identificada muitas vezes entre o diabetes tipo 5 e o diabetes tipo 1, devido a serem diabetes que às vezes começam com uma idade mais jovem do que aquela que a gente espera no diabetes tipo 2, devido ao estilo de vida, né? Esse confundimento, ele precisa inclusive ser esclarecido e é muito importante que haja essa diferenciação. Enquanto no diabetes tipo 5 é relacionado a fatores ambientais, ou seja, esses fatores relacionados ao contexto do paciente, a desnutrição principalmente, a dificuldade de acesso a alimento de qualidade, a aporte nutricional adequado. O diabetes tipo 1 não, tem a ver com um fator genético.
é uma doença autoimune, é uma doença que o próprio corpo ataca essas células que o Gobo estava falando, que produzem a insulina. Então, enquanto uma tem um fator que vem já no DNA da pessoa, a outra doença é completamente influenciada por fatores ambientais. Por isso, tão comum em países de baixa e média renda, onde a desnutrição acaba sendo mais comum. E a gente sabe que a desnutrição é relacionada não só a diabetes tipo 5, mas a tantos outros problemas de saúde, por isso é tão importante a gente reconhecer mais esse problema relacionado à dificuldade de alimentação. Excelente, eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Porque isso é só mais uma característica dessa carência, né, nutricional que a gente vê em muitos países e de forma muito grave, né? A pergunta que não para, que muitas pessoas que devem estar vendo e ouvindo a gente devem saber. Então, tem como prevenir o diabetes tipo 5? Já que a Federação Internacional identificou que esse tipo de diabetes atinge mais homens até do que mulheres, por que isso acontece, Gobo? Bom, Ricardo, a gente não tem uma explicação exata do porquê acomete mais homens do que mulheres. A gente sabe que é uma relação de frequência. O estudo que baseou isso identificou isso acontecendo mais com homens do que com mulheres, mas não tem uma explicação fisiopatológica ainda determinada em relação a isso. É uma identificação estatística, que a gente não consegue inferir causalidade. Em relação à prevenção do diabetes tipo 5, o que faz com que a gente consiga fazer essa boa prevenção envolve um bom cuidado de pré-natal. Então, a gente tem muita relação com a desnutrição calórico-proteica da mãe. Então, durante a gestação e ali no período do puerpério imediato. Então, um segmento pré-natal adequado, com um bom aporte calórico-proteico, é o que vai fazer com que a gente consiga prevenir o aparecimento do diabetes tipo 5. Isso quando a gente está falando do ponto de vista individual, no cuidado de pré-natal daquela mãe que vai gerar uma vida que ela consiga ter esse aporte durante toda a gestação, ao longo de todo o seu pré-natal, tendo ali condições de gerar a formação de um indivíduo pleno. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em termos macro, a gente tem uma localização geográfica muito importante, né? Uma questão aqui que está muito ligada a essa disparidade de desigualdade social e de renda, de condições de combate à fome e à miséria, que envolve justamente essa distribuição de renda em todo o mundo. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma realidade um pouco diferente de outros países, né? Embora a gente tenha uma alta taxa de desigualdade, a gente tem uma distribuição ainda um pouco maior do que se a gente pegar determinadas regiões do continente africano, do sul da Ásia, em que a gente tem uma disparidade e uma concentração de pobreza muito grande. Esse é o tipo de situação que aumenta o aparecimento do diabetes tipo 5 e também que dificulta o tratamento, porque como isso aí é muito estrutural, muitas vezes esses indivíduos não conseguem receber o diagnóstico, então quando a gente fala sobre isso, não é uma doença nova, a gente está falando aí de algo lá na década de 70 e 80, já como uma entidade nosológica, mas que a gente não ouvia falar muito por essa questão de acesso. Esses indivíduos que são mais identificados com diabetes tipo 5 e que levaram essa classificação, eles estão mais localizados justamente em áreas rurais. Você tem uma dificuldade de acesso para poder ter esse suporte pré-natal, em que você tem essa dificuldade de ter essa distribuição. Às vezes o indivíduo tem o que comer, mas não tem dentro dessa alimentação fontes diversas de proteínas e de macronutrientes que vão gerar essa boa formação. Então, apesar de você ter o que você está ingerindo, isso não necessariamente está te nutrindo, que são coisas diferentes. Excelente, acho que você trouxe pontos, eu acho que, né, que a gente vê que já existia aí, que a gente não sabia fazer, né, não era, colocava no diagnóstico nosológico específico. E aí a pergunta eu vou devolver para o Bergalo, então. Tá bom, já que é importante esse reconhecimento, o que pode mudar, então? Reconhecer uma nova doença, entre aspas, né, uma nova característica nessa população que a Federação Internacional de Diabetes teve tanto desafio para colocar. Por que é importante esse reconhecimento, você acha, Bergalo? É importante demais, né? A gente está falando de uma doença que vai começar de forma assintomática, né? O paciente ainda não vai sentir sintomas, então, se a gente não entende que aquela alteração laboratorial ali, que aquela alteração no corpo que ainda não aparecem sintomas, já é uma doença, a gente perde a oportunidade de prevenir, né? Então, isso é muito importante para a hipertensão e para todos os tipos de diabetes. Quando a gente tem o tipo 5 sendo identificado, a gente, além de dar essa visibilidade epidemiológica, vamos dizer assim, a gente, por dar essa visibilidade, consegue orientar as políticas públicas para
tanto tratar adequadamente quanto para prevenir. Então, se a gente consegue identificar que, em vez de confundir com diabetes tipo 1 ou não entender exatamente o que está acontecendo, mas a gente identifica que é um problema específico relacionado à desnutrição, a gente vai ter muito mais fatores, né, motivação para o Estado, para o sistema de saúde se mexer em direção a prevenir a desnutrição ou agir em cima dos fatores de risco. Ao mesmo tempo, quando a gente reconhece essa doença como um tipo separado, a gente consegue diagnosticar melhor, entender que é ela, e inclusive planejar e conduzir tratamentos mais adequados a essa doença, que não é a mesma coisa que diabetes tipo 1. Então a gente não tem que tratar igual. A gente vai ter que tratar de forma mais adequada, inclusive desenvolver maneiras. Isso é outra coisa que a visibilidade traz, né? Essa possibilidade de fomentar a pesquisa, desenvolver maneiras tanto de tratar melhor, de mais especificamente o diabetes tipo 5, quanto também, inclusive, de esclarecer esses mecanismos fisiopatológicos que o Gobo trouxe, que ainda não são totalmente esclarecidos, a gente conseguir fomentar mais a descoberta desde as causas até o tratamento. Excelente. Eu acho que é o nosso desafio de fazer o diagnóstico precoce para também evitar um problema de saúde pública das complicações, né? Então, hoje a gente sabe que as complicações associadas ao diabetes, de perda renal, né, de nefropatia diabética, de cegueira, de retinopatia, de amputação, né, como isso atinge essa população e como, entre aspas, até pensando no atendimento, no custo da saúde associada a essas complicações que a gente pode ver tardiamente e que a gente perdeu, entre aspas, a chance de tratar esse paciente mais precoce e mais eficaz, né? Por isso que eu acho que o reconhecimento do diabetes tipo 5, ele vem muito para trazer à tona isso, né, para poder chegar e mudar uma realidade que já existe, né, que já está atingindo muita gente e uma outra população. Excelente. E agora a gente vai falar de outro tema, também muito preocupante e cada vez mais comum, né, que está nos nossos lares e que cada vez mais preocupa as famílias, os profissionais de saúde, que é o impacto da mídia social. Mas numa população com alto risco, né, na saúde mental de adolescentes. Isso muito porque um estudo recente, publicado na Nature, num braço da Nature, a Nature Human Behavior, acompanhou mais de 3 mil jovens. Esses 3 mil jovens com idade entre 11 e 19 anos, do Reino Unido, 50% deles eram meninos, meninas, 50%, só que 16% deles já tinham algum diagnóstico de uma condição de saúde mental, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta. Esses dados mostram que os adolescentes com algum transtorno mental diagnosticado passam em média quase 1 hora a mais por dia dentro da rede social. E não é só isso. Eles também se comparam mais com os outros, se sentem mais afetados por curtida, por comentário e demonstram maior satisfação com a sua própria popularidade online. Tudo isso contribui para um estado de maior vulnerabilidade emocional. E aí eu vou começar perguntando para o Bergalo. Como que você acha que a ansiedade, a depressão, os transtornos que se relacionam com esse aumento do tempo que os jovens têm passado nas redes sociais? Acho que essa relação entre as doenças e o uso da rede social, ela pode ter uma relação tanto de causa como de consequência. É difícil a gente delimitar apenas uma das vias, mas certamente é as duas coisas, né? A gente tem tanto, como esse estudo mostrou, uma relação de uma consequência de um consumo maior da rede social por quem já tem um transtorno de saúde mental, como ansiedade ou depressão, muitas vezes para buscar uma validação social, para buscar até uma regulação emocional ali que a pessoa pode ter de dificuldade de interação social física, busca através de relações online ali um alívio dessa angústia, dessa tristeza. Então é uma tentativa até de uma aprovação, de uma interação, de uma validação social que acaba sendo buscada mais intensamente por quem já apresenta esse tipo de dificuldade de transtornos, né? E também pode existir uma relação de causa, como a gente sabe bem, a gente tem visto nas últimas semanas muitas notícias relacionadas a isso, que é a própria rede social contribuindo para o desenvolvimento desse tipo de transtorno, né? Pela comparação social negativa, né? As postagens em redes sociais geralmente são dos melhores momentos das pessoas, e aí a gente olha aquilo lá, compara com a nossa vida real e se sente mal. Isso contribui muito para quem tem um problema como depressão, como ansiedade, para se sentir pior ainda, né? A gente pode ter uma tendência a pessoa ficar muito atenta às curtidas das próprias postagens, das próprias fotos, uma hipervigilância ali, e levar em consideração isso como se fosse algo muito importante, para além de questões até mais práticas, né, como a privação do sono. Quem usa muito celular
e rede social pode não dormir, ficar de madrugada utilizando as redes sociais, e também exposição a conteúdos nocivos, né, como a gente tem visto muito aí relacionados à automutilação, por exemplo, onde a gente tem só pioras dos transtornos de saúde mental. Né? Então as coisas estão intrinsecamente relacionadas e a gente precisa ficar muito atento. Excelente. Acho que você trouxe pontos que a gente não sabe muito mesmo, né? Essa pesquisa, ela não consegue estabelecer uma relação causa-efeito lógica. Eu acho que é o nosso desafio até de como poder provar. A gente sabe que na prática ele já, né, atinge pessoas mais fragilizadas, com algum problema de saúde mental, e aí naturalmente estão ali na rede social, né? E aí a pergunta que agora eu faço para o Gobo, né? Essas redes, a gente sabe que estão causando algum problema, estão refletindo algum problema nesses jovens, que já estão se sentindo diferentes por dentro, né? Eu acho que como é que a gente consegue orientar essas pessoas, os familiares, os pais, os próprios adolescentes, né? Eu sei que vocês tratam muito da família como um todo, né? Tem uma abordagem ampla. Como é que eu posso orientar nesse seio familiar esse problema que pode estar na sua casa e a pessoa não está percebendo? Ricardo, excelente pergunta. A gente tem aqui uma questão de não conseguir identificar o que veio primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. Então a gente não sabe se o que a rede social está possibilitando é que essas questões apareçam mais como causa, ou se elas são um mecanismo de manifestação desse adolescente para aquilo que ele já passa e que está relacionado intimamente a essa fase da adolescência. Então, esse estudo, especialmente, ele não consegue permitir que a gente bata o martelo, né, do que veio primeiro. Mas, de maneira geral, o que a gente consegue orientar as famílias e conseguir trazer isso para a abordagem é que as mídias sociais, elas são mecanismos de capilarização para a manifestação daquilo que o indivíduo pensa, sente ou fala. Então, além de eu ter quanto mais eu demoro a introduzir isso na vida do meu filho, então, mais eu estou o protegendo nesse sentido, né, tanto da exposição de consumo quanto dessa manifestação livre. E aí o problema é que essa manifestação do meu filho pode ser consumida e potencializada por outras pessoas que eu não conheço. Então, esse que é o grande centro nevrálgico. Então, quanto mais eu atraso essa inserção do meu jovem nesse contexto, a supervisão nessa introdução ela é muito importante. E do ponto de vista de formação, quanto mais eu limito essa exposição à tela e o consumo de interações artificiais, mais eu também protejo a formação desse cérebro, do cérebro do meu filho, para que esse cérebro seja menos exposto a risco de desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente aí ligados à atenção, concentração e regulação do humor. Em outras palavras, se eu limito a interação social do meu filho em relação a telas a um número de horas reduzido, hoje a Sociedade Americana de Pediatria vai recomendar para crianças em estágio inicial da formação até 1 hora de tela. E aí, quando a gente está falando de crianças menores de 2 anos, que essa interação não seja artificial, ou seja, eu posso ver tela se for para fazer uma chamada de vídeo com uma outra pessoa real socializando comigo, por conta justamente dessa questão da socialização. Então, isso é um fator muito importante, e ao longo desse processo em que esse indivíduo vai se construir com o digital sendo parte dele, é diferente do que foi a nossa geração. A gente foi introduzido à rede social, à internet, depois de ser um indivíduo já constituído, formado, do ponto de vista neurológico. Então, quanto mais eu atraso isso e limito a determinadas condições, né, então eu vou interagir socialmente com outro indivíduo real, não vai ser com uma inteligência artificial, não vai ser com um vídeo. E aí, quando eu for ter essa exposição, eu vou ter a capacidade de ter um maior controle e de separar o que é real do que é o digital. Ter uma fronteira maior, que é o grande problema da adolescência. E aí é aquilo que o Bergalo trouxe. Se eu fico mais hipervigilante no número de curtidas, eu associo aquilo a uma forma de validação que vai ser constitutiva, eu fico mais vulnerável a isso. Ou seja, se eu tenho 13 anos, posto uma foto, não tenho curtidas, tenho muitas críticas, isso pode afetar a maneira como eu me vejo, como eu percebo, como eu me sinto. Só que eu só vou conseguir dar valor para essa curtida se isso for apresentado a mim ao longo do meu desenvolvimento como algo que de fato tem valor. Quando isso não faz parte
do meu desenvolvimento, ou seja, se eu não fui precocemente exposto a isso, ou quando fui exposto, consegui aprender que isso não é uma interação real, eu consigo me defender mais disso. Então é importante que as famílias estejam atentas àquilo que o jovem publica, no sentido de conteúdo, a quando ele vai ser introduzido a esse tipo de mídia, então TikTok, Instagram, Facebook e outras formas de rede social que a gente tem, né, quando ele vai ser introduzido a isso e ao tempo que ele passa ali dentro. Então é importante que as famílias observem, tanto no momento de pré-exposição e depois que eu já estou lá, aquilo que eu veiculo, aquilo que eu publico, né, que eu tenha aquilo como uma extensão do que já são as relações dentro de casa. Então, por exemplo, se você, pai e mãe, não tem TikTok e seu filho está lá no TikTok, como que você vai conseguir orientar o tipo de conteúdo que ele consome e observar aquilo que ele está publicando ali? Então, esse é uma fagulha para a gente poder entender quais direções favorecem uma atitude positiva de parentalidade, né, de cuidado de pais e filhos dentro da internet e das redes sociais. Ótimo. Acho que vocês conseguiram contextualizar bem, né? Eu acho que esse artigo, esses dados, na verdade, demonstram que a gente tem mais um alerta, né? As redes sociais fazem parte mesmo na vida desse adolescente e é como você disse, é fundamental acompanhar, né? Os pais têm que acompanhar para ver como que está impactando a qualidade de vida, a saúde mental e que muitas vezes não é só o tempo, mas a qualidade desse relacionamento que ele tem com a rede social, né? Como ele se vê, como ele se sente, como é que ele compartilha. Eu acho que é o nosso papel como profissional da saúde, dos educadores, das famílias mesmo, é estar atento, né? Acolher, abrir espaço para conversa sincera, sem julgamento com esses adolescentes, mas estar sempre presente, sempre orientando. Porque a gente sabe que muitas vezes atrás de cada curtida pode haver alguém pedindo ajuda, até muitas vezes uma ajuda em silêncio. Eu queria novamente agradecer a quem está assistindo e ouvindo a gente. Você que acompanha essa edição do Glic News, comenta aqui o que você achou das notícias e como enxerga tudo isso que foi falado aqui. Vamos gostar também de saber o seu ponto de vista. É importante para nós. E para quem ainda não conhece, o Glic é o primeiro aplicativo para cuidar do diabetes do Brasil. E o melhor de tudo, ele é 100% gratuito. Está disponível nas lojas Android e iOS. E é isso aí. Ele está no Glicast, no Spotify, no YouTube, no Apple, no Amazon Podcast. Lá você pode acompanhar tudo que a gente está fazendo de entrevistas e de bate-papo. A Glic também está na rede social, no Instagram, no @GlicDiabetes. Queria agradecer ao Dr. Gobo, ao Dr. Bergalo pela presença no Glic News de hoje. É um prazer, Ricardo. Eu que agradeço o convite, até a próxima. E muito obrigado para você que viu a gente. Até a próxima.